As desigualdades de gênero e a discriminação contra pessoas LGBTQIA+, no mundo do trabalho se dão em maior ou menor grau, dependendo de alguns fatores. A questão racial, sem sombra de dúvidas, é um fator agravante. Mais do que as estatísticas, milhares de histórias e trajetórias falam por si. No país da mentirosa democracia racial, a cor de pele ainda impõe dificuldades e expõe feridas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para o nosso papo sobre as diversidades no mundo do trabalho. Esse é mais um episódio do Nós Vestimos Todas as Cores, uma iniciativa da CNTRV CUT, realizada com o apoio da Solidarity Center e da Laudes Foundation. Para falar um pouco sobre a intersecção das questões raciais com as de gênero e das diversidades sexuais, a gente recebe aqui o companheiro Maciel Nascimento, que é professor na Rede Municipal de São Paulo e é membro do Comitê LGBT Internacional dos Serviços Públicos. Maciel, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. A gente que agradece e, em primeiro lugar, a gente parabeniza, pela iniciativa. Acho que é um debate super importante e uma temática necessária, em especial dentro dos movimentos sindicais, pela relação direta que possui com os trabalhadores lá na ponta. Não, legal, e a gente reforça aí a importância das suas contribuições aqui para o nosso projeto. Cara, me diz uma coisa, em primeiro lugar, a gente estava falando um pouco sobre isso antes de entrar no ar, antes de gravar. Por que é importante a gente olhar especificamente para esse recorte racial quando a gente discute a pauta LGBTQIA+. Discussão necessária, Nós viemos meio que moldados e sendo formados, pelos movimentos, que atravessa a história, do nosso Brasil. Dentre eles, movimento de mulheres, movimento racial. Nós temos também essa necessidade de debater e trazer as temáticas da LGBTQIA+, para esse debate. E aí é importante quando eu faço o recorte, porque a gente está tratando, de certa forma, da diferença dentro da diferença. Eu acho que esse é o fundamental. Existem especificidades que estão colocadas. Se eu desenvolvo uma discussão na temática da saúde, por exemplo, eu preciso ter um olhar para a saúde da população negra, que tem especificidades claras. Da mesma forma, a questão da saúde da população LGBTQIA+, dentro de todo o cenário que está colocado. Não estou aqui me atendo exclusivamente à temática do processo transexuador, mas também a questão específicas desse segmento da sociedade. Então, eu acho que trazer os recortes, em especial a temática racial, onde nós temos uma necessidade, nós, homens, negros, gays, ou mulheres negras, lésbicas, a gente tem uma necessidade extrema, às vezes. São dois movimentos que não estão apartados. E trazer a junção, o fortalecimento de ambas as discussões, para um processo onde possamos tirar propostas que venham combater essa dupla discriminação, podemos dizer assim, porque ser negro e ser LGBTQIA+, não é fácil. A gente olha para as estatísticas e observa que a população negra, periférica, os nossos jovens, são os que mais morrem nas periferias de São Paulo ou em qualquer outro lugar do Brasil. As estatísticas não são fáceis. Da mesma forma, a questão LGBTQIA+, a intransigência, a forma como a intolerância está colocada dentro do processo, apesar que tolerância não é uma palavra que a gente considere mais adequada, mas há uma discriminação muito forte nesse processo e que caminha, infelizmente, a passos largos, após o advindo Bolsonaro para o nosso país, com um ideal fascista. Isso se amplia cada vez mais, seja para nós negros, seja para nós LGBTQIA+. Então, fazer esse debate com esses recortes a gente poder fortalecer essa resistência, da qual a gente, há tempos, vem desenvolvendo, vem discutindo, e ainda sente a ausência grande de políticas públicas. Maciel, e no ingresso do mercado de trabalho? Pela sua vivência, pelo seu diálogo com outros trabalhadores e outras trabalhadoras, a gente sabe que para muitos LGBTs não é fácil, especialmente quando eles não se expressam da maneira heteronormativa, como o senso comum espera. Quando esse LGBT ou essa LGBT é negro, negra,
esse é um agravante que dificulta? A minha experiência está muito pautada na questão do serviço público, né? Como servidor público, a gente percebe que o fato de um concurso público não medir, né, cor de pele, né, orientação sexual, entre outras questões, acaba por facilitar esse acesso ao mercado de trabalho nesse sentido. Mas nós sabemos que em outras situações há necessidade, né? Há pouquíssimo tempo a gente conseguiu abolir a tal da boa aparência, né, nos anúncios de trabalho, né, que se via por aí. Então, mas ainda temos a chamada entrevista, né? Ainda temos olha, tem que mandar a foto, né? E tudo isso nos restringe a esta ideia de que a nós negros está aí a mão de obra, né? Que mais barata, mais necessária, para as funções que exigem menor escolaridade, por exemplo, né? Isso também está no senso comum, infelizmente, né? Em especial do empresariado. E a gente tem dado aí a volta por cima ao estabelecer as cotas, né, que permitiu que o acesso à universidade pública, né, e provar por A mais B que não estava vinculado a isso, né, essa questão de poder ter condições de acesso com maior amplitude. Mas ainda temos essa situação dada na questão racial, na questão LGBTQIA+, né? Não posso dizer aqui que que não possamos considerar, né, a mim como homem gay, por exemplo, um privilegiado, né, que tenho condições e passo pelos locais por onde eu estiver, né, sem a necessidade de expor, né, a minha sexualidade, mas a quem não tem essa condição fica também essa dificuldade do acesso, a não ser para áreas determinadas, né, como está colocado no mercado de trabalho. Então, infelizmente, ainda temos a necessidade de quebrar esse senso comum, né, e nos colocarmos como cidadãos com condições e qualidades tal qual qualquer outro, né? Não é importante, não importando a cor da pele, não importando a orientação sexual. Então é uma batalha grande que precisa ser vencida e a gente entende que algumas ideias que voltam, né, a borbulhar a cabeça da sociedade acaba trazendo a necessidade da gente ter que se expor um pouco mais nesse debate, ampliar e ter programas como esse, atividades como essas, por exemplo, que dialoguem com a sociedade como um todo para poder quebrar, né, esse estigma, né, que está colocado na sociedade. Então, acho que requer isso em qualquer área, né, inclusive no próprio serviço público, tem áreas que são fundamentais quando a gente for falar de formação, por exemplo. Aproveitando que você mencionou o projeto, falar um pouquinho da sua vivência como dirigente sindical também. Como você avalia que o movimento sindical tem trabalhado essas temáticas, tanto LGBTQIA+, quanto a pauta racial e, preferencialmente, a intersecção entre elas? Essa é uma dificuldade, né? Porque nós estamos sob ataque o tempo todo, né, no movimento sindical, independente de qual seja ele, há uma intencionalidade e legislações que começam a ser aprovadas no Brasil que dificultam a atuação sindical e que nos remete, hoje, por exemplo, no serviço público, a gente já não briga mais por reajuste salarial, né? A maioria dos sindicatos, independente da área de atuação, ele busca ali garantir a preservação de direitos adquiridos, né? Tamanho ataque pelo qual a gente passa. Estou falando isso por quê? Porque acaba nos trazendo demandas enormes nesse processo todo, né? E eu acho muito bacana, né? E fico muito feliz quando iniciativas como essa, mesmo com toda a demanda, né, que o sindicato possui, ele está mantendo uma discussão e fazendo um recorte, bancando um projeto, apostando numa ideia, né, que é fundamental. Então, eu acho que a gente precisava sair, como membro do Comitê LGBTQIA+, da Internacional dos Serviços Públicos, a gente tem tentado discutir com várias entidades, nacionais e internacionais, no sentido de poder trazer a importância de dialogar com o seu filiado, dialogar, né, com o seu representado, as questões que estão afetas a ele, né? Então, é um instrumento de luta do trabalhador, mas também é um instrumento que precisa ter a ciência de que transformar a sociedade é o caminho para que eu possa ter um trabalhador com a sua dignidade, com o seu trabalho, com possibilidades de poder se ver dentro desse processo, né? E aproveitar que você falou sobre a transformação da sociedade, tem um chavão que, infelizmente, às vezes
usado de forma inadequada, mas que não deixa de reproduzir uma verdade que fala sobre o papel da educação nessa transformação da sociedade, né? Se as crianças ou adolescentes tivessem ou tiverem acesso a esse tipo de diálogo, né? Claro que respeitando, considerando as limitações de cada faixa etária, né? De cada momento do desenvolvimento pessoal dessas crianças, desses jovens, talvez a gente tenha um futuro melhor, né? Como que você, né, como na condição de professor e dirigente sindical também, que consegue ter um olhar macro sobre a rede, no caso, a rede aqui em São Paulo, como que essas pautas estão sendo trabalhadas ou não estão sendo trabalhadas dentro das escolas? Olha, fundamental essa discussão. Nós estamos hoje sobre a égide de uma visão neofascista e começa a me assustar o grau com que a família, vou falar família, mas não estou generalizando, começa a intervir no processo de educação de forma negativa dentro da instituição escola. Obviamente, nós tivemos esse processo iniciado pela lei da mordaça, né, pela a situação que foi colocada de não se discutir questões de gênero, por exemplo, dentro da escola, né? Isso deu uma abrandada, mas deixou raízes, né? Isso quer dizer que nós temos hoje uma intervenção direta por parte da população usuária do equipamento escola no que tange ao que está sendo feito dentro da escola. Isso poderia ser muito positivo, né? Se o objetivo fosse construir, de fato, um processo pedagógico que viesse a dar conta de a gente ter um aluno saindo da escola com uma visão ampla, uma visão crítica, uma visão cidadã, né, do seu papel dentro da sociedade. Mas, ao contrário, né, travestido de uma pseudo-proteção, eu acabo dando à escola, retirando da escola essa função. E aí fatos começam a ocorrer, né? Nós tivemos recentemente a questão de um problema de um muro de uma escola, né, que foi pintada com as crianças, feito com os alunos, né? Qual o tema que vocês querem debater? Trouxeram o tema e os pais foram para cima, tem que pintar esse muro, vamos, né, tornar ele cinza, tal qual tornamos cinza a 23 de maio, logo no início do governo Dória. E a gente vem resistindo nesse sentido. Claro que alguns professores, alguns profissionais, e aí a escola não é só professor, né, a escola é um quadro de profissionais, acabam se desmobilizando um pouco a partir dessas experiências, né? E a gente diz que não. Eu acho que é fundamental que a gente tenha dentro da escola, aliás, se nós olharmos, por exemplo, para o universo das TTs, né, as travestis e as trans, a gente não tem a finalização do seu processo escolar, justamente por conta desse processo de intolerância que está colocado. Então, muita... Hoje a gente chama de bullying, né? Mas essa situação ela é muito frequente dentro da escola, né? De violência e de escárnio, né? E que eu não quero ir para a escola, eu não vou para a escola, né? Esse lugar não me representa, não me cabe estar dentro de um espaço onde eu tenho uma visão um pouco diferenciada. Não que não tenhamos professores trans hoje, felizmente, né? Como eu disse, o concurso público ele não mede orientação sexual, né, ou cor de pele, mas ainda assim são poucos, né? Nós tivemos em São Paulo uma experiência muito bacana chamada Transcidadania, que buscava justamente a elevação da escolaridade, né, com a inserção no mercado de trabalho, né, a partir desse processo. Então é uma política pública que infelizmente ainda não está criada por lei, né? Foi um programa dentro da Prefeitura de São Paulo, que a gente espera ver retornar o quanto antes, e se possível, inclusive, transformar de fato em política pública através de lei, né, para garantir quase todos os episódios, quase todos, esse programa é citado, independente do tema do episódio, mas demonstra a importância, a força e, sobretudo, a necessidade dele, né? Porque você mencionou essa pressão externa que existe sobre a comunidade escolar, e me corrija caso haja, mas se houvesse uma política mais bem estruturada, né, disseminada, que contasse também com a formação de professores e professoras para trabalhar essas pautas de forma mais organizada e sistematizada, talvez ficasse mais fácil de reagir a essas pressões, não é? Eu falei de transformar a Transcidadania em lei, mas algo que eu me questiono muito
às vezes, até por estar dentro da área, né, da educação, a Lei 10.639. Né? Ela estabelece que nós devamos discutir e trazer para dentro do chão da escola os debates sobre as temáticas étnico-raciais e também a 645, que pede aí a questão indígena, que é fundamental que a gente absorva, né, essa discussão a priori, até por conta de toda a violência que vem sofrendo atualmente, né? Com as terras indígenas, terras quilombolas. E tudo bem, a lei existe. Mas eu percebo uma concentração absurda no mês de novembro de um debate dentro das escolas, né? Do 20 de novembro, mas nós não vemos isso acontecer durante o ano. Né? Então a gente acaba tendo aí essa concentração num período, quando na verdade não é isso que a 10.639 coloca. Né? Ela coloca a necessidade de eu estar trabalhando a língua portuguesa enquanto disciplina, mas trazer as questões étnico-raciais para dentro desse debate. Né, da língua portuguesa. Eu vou discutir matemática. É possível, né, eu desenvolver um processo de ensino da matemática trazendo também discussões da 10.639. Né? Até porque se você buscar a origem da matemática... Não é? Né? Geografia, né? Inglês, não importa a disciplina. Então, é isso que está colocado na legislação, pelo menos eu, enquanto educador, né, tenho esse entendimento, a gente vem discutindo isso, enquanto movimento negro também, da necessidade da gente quebrar um pouco esses paradigmas. Estava agora recentemente numa discussão, agora há pouco, onde estava a atividade que a gente vai desenvolver no 13 de maio. Né? A gente não precisa se opor às datas, a gente pode fazer uma discussão em 2 de abril sobre isso, não precisa esperar chegar ao 13 de maio. Né? Então é um pouco isso. Se a temática étnico-racial, que está prevista em legislação, a gente tem essa dificuldade de implementação, né? Por isso que a gente sempre está falando em implementação da lei 10.6, porque a gente não percebe ela acontecendo de fato. Né? Ela tem seu momento para acontecer, a gente precisa quebrar um pouco isso. Dirá as questões LGBTQIA+, que não estão expressas em legislação, né? De forma direta. Companheiro, dava para ficar conversando com você aqui. Nossa, gostoso. Eu estava aqui meio, né? Não sei, vou falar sobre, por onde, né? Como que a gente... Mas é importante a gente poder tá fazendo. Eu acabei me sentindo à vontade, agora eu quero ficar mais. Ah, que bom. Volte. E eu quero outras parabenizar, oportunidades. gente, parabenizar muito a iniciativa. Vou aproveitar você para convidar também para assistir a nossa atração cultural. Todo o programa a gente tem uma atração cultural. Bacana. E agora chegou o momento. Vamos legal. Conferir aí. Vamos lá. Festa sem aresta. Poema que eu fiz para 2 amigos gays que eu muito amo e de cujo casamento fui uma das madrinhas. Naquele junho de vento, tempo de inverno e de frio, naquele templo sublime de sapiência e de brio, eu fui um só elemento, água em cascata de rio, porque chorei comovida, vendo num trecho da vida um casal lindo e perfeito, tendo as famílias amadas, dando as bênçãos tão sagradas, sem crise e sem preconceito. Então gritou-me a esperança de que um dia, que não tarde, o amor será sempre festa, sem aresta e sem alarde, sem trapaça e sem engodos, independente de tudo, para a alegria de todos. Isso aí, mais uma atração cultural do Nós Vestimos Todas as Cores. Muito obrigado aí, pessoal. E vocês sabem que o DIEESE é um parceiro de primeira hora do movimento sindical e integrou esse projeto aqui da CNTRV CUT com levantamentos importantes sobre a realidade de trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+, no ramo vestuário. É claro que os recortes de raça apareceram na pesquisa. E para falar sobre ela, a gente recebe aqui a pesquisadora Luísa Cruz de Mello. Luísa, obrigado por ter aceito o convite e dividir um pouquinho da sua experiência com a gente. Você que fez parte ali na linha de frente dessa pesquisa, né? Isso. E como que foi? Qual que foi o propósito dessa pesquisa? Vocês conversaram com as trabalhadoras e os trabalhadores, levantaram um pouquinho aí da realidade, dos desafios. O que vocês perceberam?
Então, essa pesquisa, ela foi feita dentro de um projeto sobre empoderamento dos sindicatos brasileiros no setor do vestuário, né? Contra a violência com base na discriminação de gênero e orientação sexual. Então, a gente fez uma pesquisa com os trabalhadores e trabalhadoras do ramo do vestuário e do calçado, uma pesquisa sobre discriminação e condições de trabalho. Então, se a gente for pensar sobre a pesquisa, ela já diz bastante, assim, sobre o aspecto dela, ela já dá respostas para a gente. Por quê? A gente não tem uma base. Para fazer uma pesquisa, você precisa de um cadastro, você precisa de uma base de dados para você poder fazer um recorte amostral para que ela seja representativa da categoria, enfim. E nessa pesquisa a gente não teve essa possibilidade, porque não existe uma base de dados sobre os LGBTs, tanto no ramo do vestuário, como um comparativo para poder fazer um comparativo nacional, estadual. A gente não tem dados sobre os LGBTs no Brasil. E isso já é um dado, e é um dado muito importante. Se a gente pensar que a gente não tem nenhuma pesquisa, ainda os LGBTs não estão no censo, por exemplo, o censo do IBGE. É um censo que acontece de 10 em 10 anos, o último era para ter sido feito em 2020, foi adiado para agosto agora de 2022, e tem sido recorrente ao pedido, né, a reivindicação da comunidade LGBT e de diversas associações para que os LGBTs e perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual entre no censo. Isso já é uma reivindicação antiga. A gente já teve, inclusive, resposta de que não vai entrar nesse Sim. censo de 2022. Então, a gente vai continuar sem esses dados. E qual a importância dos dados? Eles embasam a produção de conhecimento sobre qualquer setor da população. Sem os dados, a gente não produz conhecimento, então não se tem dados para embasar políticas públicas. Por exemplo, tem vários problemas de não se ter dados. Você não sabe o tamanho daquela população, a raça da população, a orientação sexual, identidade de gênero e onde ela está. Você não consegue espacializar, você não consegue ter noção de quem é essa população LGBT QIA+, no Brasil. Como é um país de dimensões continentais, você pensa que é uma pesquisa muito cara de se fazer, né? São bilhões envolvidos, e você precisa do Estado para fazer uma pesquisa desse porte. Ainda que não fosse censitária, que o censo é bem uma radiografia, né, do que a gente tem. É uma pesquisa por domicílio e é o ideal para embasar políticas públicas. Mas a gente não tem nem pesquisa amostral institucional, né, oficial, sobre os LGBTs. Então, não se tem dados. A partir do momento que não se tem dados, você não tem, então, nem embasamento para políticas públicas. Por exemplo, desde 2008, a comunidade LGBT conseguiu que a cirurgia dos transexuais fosse feita pelo SUS, por exemplo. Isso em 2008 ainda. E até hoje você não consegue fazer uma estimativa da quantidade de reivindicações por essas cirurgias, porque você não tem o censo, você não tem dados para você poder embasar, por exemplo, uma verba pública que já fosse ficar especificada para isso, assim, entre milhões de problemas, né, causados por essa falta. Então, só nesse sentido, a gente já não conseguiria, por exemplo, dizer se no ramo vestuário há mais ou menos proporcionalmente pessoas LGBTQIA+, do que no Brasil, né? A gente não consegue... A gente não consegue responder isso. A gente tem impressões, né? Então, por exemplo, para a gente não ter esse dado, o que a gente resolveu fazer nessa pesquisa? Uma pesquisa qualitativa, que então não fosse poder quantificar, a gente não ia poder entregar quanto por cento sofre discriminação, quanto por cento dos LGBT são negros, se eles sofrem mais ou menos. Isso a gente não tem. Estatisticamente, a gente não consegue comprovar isso por essa falta, essa questão metodológica, que também é política, né? Enfim, ela é muito maior do que só uma ausência de dados, né? Ela deixa de priorizar toda uma população em detrimento de outra. Então, o que a gente fez nessa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, fazendo entrevistas em profundidade com os trabalhadores e trabalhadoras LGBTs dentro desse ramo do vestuário. E foi um processo muito interessante, dolorido de ouvir, porque as histórias são muito doídas, né?
Mas, então a gente fez entrevista em profundidade, depois a gente fez grupos focais com 3 ou 4 participantes para ver a interação entre eles e as trocas entre eles. O que a gente consegue trazer dessa pesquisa, apesar da gente não conseguir falar quantificar a discriminação nesse setor, a gente consegue dizer que a discriminação apareceu em todas as entrevistas, seja de forma direta ou indireta. Ainda que a pessoa alegasse nunca ter sofrido discriminação, ela na fala dela contava sobre brincadeirinhas, sobre as discriminações mais duras que você pode escutar, mas ainda que a pessoa não identifique isso enquanto uma discriminação. Então, sim, essa foi massivo isso dentro do nosso relatório da pesquisa, a gente fala bastante disso. Mas, quando você me pergunta sobre a discriminação dos LGBTs e a gente a gente racializar esse debate, fica ainda mais complicado, porque nos nossos entrevistados tiveram pessoas negras, mas eles são minoria. Por quê? Não é à toa, porque dentro do mercado formal, eles são a média 8, assim, como eu falei, a gente não tem dados, mas a gente tem dados das organizações da sociedade civil que produzem, ainda que exploratórios, estudos que conseguem dar uma noção da gente. Então, tem estudos que dizem que 8% só da comunidade trans, por exemplo, de mulheres trans e travestis, estão no mercado formal. 6% estão no mercado informal e 90% estão na prostituição, por exemplo. Então, fazendo uma pesquisa dessa, a gente nem chega a essas pessoas, a gente não chegou a escutar, por exemplo, pessoas trans negras, porque elas não estão nesse mercado. Ainda que seja um mercado do vestuário, abrigue bastante gente ainda sem escolaridade e da própria comunidade LGBT, eles não estão lá. Isso já é um dado muito grande. Né? Os negros LGBTs muitas vezes nem estão nesses ambientes de trabalho que a gente vai pesquisar, porque a gente teria que fazer outro tipo de pesquisa para encontrar com essas pessoas. Né? E a gente pode também cruzar essa avaliação que você está fazendo com uma outra pesquisa que o Diese divulgou agora no dia 8 de março. Né? Se a gente pensa, e isso está demonstrado em números inclusive, né, que as mulheres, entre as mulheres negras, né, há uma maior, por exemplo, taxa de desocupação, a gente consegue, empiricamente, vamos dizer assim, fazer essa associação, né, com os LGBTs também, né, que são também um grupo também vítima de violência de gênero. E aí, queria que você falasse um pouquinho, que tem dados muito fortes, né, nessa pesquisa do 8 de março. Tem sim. Isso é importante. Se a gente pensar na questão de gênero de uma maneira geral, a gente tem dados, ainda que não tenha sobre os LGBTs, a gente tem dados sobre as mulheres, depois de muito tempo sem dados, né? Mas hoje em dia a gente tem dados sobre as mulheres, a gente tem dados sobre os negros. Então a gente consegue ir cercando um pouco essa população por esses dados disponíveis, né? Essa pesquisa do 8 de março, agora de 2022, esse mês, ela analisou as mulheres no mercado de trabalho e as mulheres em idade ativa, né, que são 14 anos ou mais. Dessa pesquisa, a gente fez uma comparação com os dados da PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio. A gente comparou o terceiro trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2021. Então, pegou o período pré-crise sanitária e até agora, que a gente continua ainda na pandemia. E nessa comparação desses dois momentos, a gente consegue ver um aumento muito grande na população desocupada dentro das mulheres. Né? Então, o que a gente consegue constatar? Que uma parcela expressiva saiu do mercado de trabalho durante a pandemia, né, das mulheres, e não voltou até agora. E esse dado é ainda maior para as mulheres negras. Elas diminuíram também no mercado informal, mas então no mercado por conta própria foi o único lugar que a gente teve um aumento, ainda que mínimo, das mulheres ocupadas, tanto mulheres negras como não negras. Na verdade, é uma forma de
tentar se virar, né? Aquela história do empreendedorismo, mas que, na verdade, é a busca pela sobrevivência, né? Exatamente. A taxa de desocupação feminina ela aumentou entre 2019 e 2021 de 14 para 15,9, quase 16%. E a média dos homens continuou estável. Isso tudo são respostas que a gente tem, né? E se você pegar os dados em 2019, não é também que já tivesse numa condição boa, assim, porque esses grupos sociais que são vulneráveis, as mulheres, os LGBTs, os negros, os PCDs, entre vários outros, a gente consegue ver que diferentes tipos de crises abalam a presença desses setores no mercado de trabalho. Então, antes da crise sanitária, a crise econômica. Então, as mulheres já vinham saindo do mercado de trabalho vertiginosamente com a crise econômica antes de 2019. Antes disso, a reforma trabalhista tirou as mulheres do mercado de trabalho também. Quando eu falo mulheres, não como uma categoria hegemônica, a gente tem sempre que pensar nas mulheres negras, por exemplo, com dados sempre muito diferentes das mulheres brancas. Se a gente for pensar nas mulheres trans, enfim, esses dados que a gente não tem, só dá para imaginar, né, a presença cada vez menor. Então, isso verifica que os grupos vulneráveis, durante uma crise, seja ela sanitária, econômica ou uma reforma, né, que é política, você vê quem sofre primeiro com essas coisas e demoram muito a se recuperar, né? Ainda a gente pegando o último semestre de 2021, as mulheres estão muito fora ainda desse mercado de trabalho. Eu tive acesso a essa pesquisa no dia do lançamento e em todos os quesitos, né, a gente consegue ver essa discrepância quando a gente fala na taxa de desocupação, quando a gente fala na renda média. Tem sempre essa diferença marcada entre homens e mulheres, né? Os homens, por exemplo, ganhando mais do que as mulheres, mas ela fica ainda maior, esse abismo fica ainda maior quando a gente compara as mulheres brancas e mulheres negras. As mulheres negras em relação aos homens brancos é uma coisa gigante, assustadora, né, Luísa? Exato, são as duas pontas, né? O homem branco com a mulher negra, a gente consegue uma ponta dessa linha, que é quase uma ladeira, né? Se a gente for pensar numa linha do jeito que ela é, né? Na comparação, as mulheres ganhavam 80% do recebido pelos homens nesse levantamento que a gente fez, que é uma proporção maior do que os 78% ainda no terceiro trimestre de 2019. Se a gente for pegar esse valor médio por hora, ainda, né, salarial, mostra que o trabalhador negro, por exemplo, pensando no homem, recebe pouco menos de 60% do que os homens brancos recebem. Não só brancos, né, os homens não negros, né, porque estão todos os que não são negros e negras. A mulher negra recebia apenas 54,9% do valor médio de salário, enquanto a mulher não negra recebia 86% do salário do homem branco. Então, a gente tem uma diferença de 54 para 86, é muito grande, e isso fica evidente sempre nessas pesquisas, tanto em 2018, a gente tem dados agora de 2021, essa diferença salarial ela é muito grande para além da permanência, né, da presença da mulher no mercado de trabalho, ela sempre vai receber menos. E se a gente for para os cargos de gerência, os cargos mais altos, a proporção de homens negros e mulheres negras, e mulheres brancas também, vai diminuindo proporcionalmente. Então, quanto maior o valor do salário e a qualificação técnica, né, necessária, então, quanto mais alto é um cargo, menos presença de mulheres, e mulheres negras ainda mais, e homens negros você vai ter. Isso é de praxe, assim, também. E, apesar da escolarização das mulheres ser mais alta que a dos homens. Então, a conta não fecha. Quando você vai vendo a presença na força de trabalho hoje em dia no Brasil, a maioria é negra. Então, não dá para dizer que não dá para entender, dá para entender, mas pelos números se revela esse racismo mesmo estrutural, onde você, independente da escolarização e da qualificação profissional, as pessoas não conseguem acesso ao mercado de trabalho, que dirá os LGBTs, né, vão se sobrepondo essas camadas de discriminação, seja ela pela discriminação vivida dentro do ambiente de trabalho, seja pela falta de acesso, né? As pessoas nem estão lá. Os LGBTs, os poucos LGBTs que a gente tem no mercado formal, é só a gente pensar nas pessoas que a gente conhece, a grande maioria é branca.
né? E se a gente for pensar em cis e trans, então Exatamente. E reproduz aí os valores heteronormativos, né? Com O homem certeza. não afeminado tem mais possibilidades do que o homem gay afeminado. com certeza, isso vai perpetrando essas discriminações. A partir do momento que essas pessoas não estão no mercado de trabalho, essas culturas não vai mudar. Enquanto você não tem essas pessoas no mercado formal de trabalho, por exemplo, quando a gente não tem mulheres, homens trans ou LGBTs negros dentro do mercado formal, isso vai continuar, né? Porque uma vez que eles não têm acesso, eles não têm como ir mudando que seja ambientes racistas de trabalhos, homofóbicos. E daí, voltando um pouco à pesquisa que a gente fez, a gente vê muito no relato, assim, até para acho que uma diminuição do próprio sofrimento e para dar conta das demandas diárias da vida. Essas pessoas que a gente entrevistou, LGBTs, não identificam essa discriminação. Falam identificam assim, já sofri uma discriminação no ônibus uma vez, ou até por colegas no ambiente de trabalho, mas assim, tratam como uma questão pontual, foram piadinhas, mas às vezes a gente consegue ver essa discriminação acontecendo de maneira institucional, por exemplo, não tendo banheiros para os trabalhadores e trabalhadoras trans, eles conseguem o respeito ao nome social, porque hoje é lei, mas o que não é lei a gente vê que não se verifica, não acontece dentro do ambiente de trabalho. Então, às vezes, nem conseguem identificar enquanto discriminação, seja a falta de acesso a um banheiro, por exemplo, ou a falta de respeito do pronome que você quer ser chamado, até a ausência de pessoas iguais a você dentro do trabalho, né? Que você consiga, inclusive, criar laços de apoio, de parceria, né, de resistência e até na conversa você se conscientizar das discriminações que você sofre, né? Legal. Luísa, muito obrigado pelas suas contribuições, por dividir um pouco com a gente do seu conhecimento, da sua expertise e também das impressões que você teve ao desenvolver essa pesquisa. Valeu, viu? Imagina, espero que a gente consiga, ainda aqui lentamente, ir gerando dados para que não se inviabilize essa população ainda mais do que já é, e para que o Estado um dia deixe de ser não só esse Estado que para os LGBTs, ainda mais para os LGBTs negros, ele não está só ausente, o Estado está muito presente na vida dessas pessoas, mas enquanto o Estado que exerce a violência, né, que criminaliza, então ele está muito presente na vida dessas pessoas, não provendo nada, não estimulando políticas públicas ou nem se interessando por saber quem são essas pessoas, mas ele se coloca como o grande carrasco, né, dessa população. Então, espero que com uma produção de dados ainda aqui lenta, independente, ela consiga contribuir para mudar um pouco essa realidade. E o nosso papo segue agora com o companheiro Marcos de Abreu Freire. Ele que é metroviário e coordenador do coletivo LGBTQIA+, da CUT São Paulo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o convite. Então, que isso, eu que agradeço. Legal. Marcos, de que forma o coletivo que já se dedica aí às questões de gênero, às questões das diversidades sexuais, tem procurado discutir, trazer à tona os recortes de raça? Porque a gente vê essas marcas dessas diferenças ao nosso redor, na comunidade, na nossa categoria, né? Qual tem sido a preocupação, como isso tem sido inserido nas atividades, nas discussões do coletivo? Olha, sempre é muito grande, né? Quando nós pensamos na questão da população LGBTIQIA+, é claro que você pensa em várias questões, em várias interseccionalidades, né? E, evidentemente, que é muito importante essa questão racial. Então, nós do coletivo LGBTI da CUT, quando nós vamos discutir nas nossas bases, né, nos nossos sindicatos, a gente procura sempre fazer essa relação e discutir com os companheiros e as companheiras como é tratada essa questão. Tanto a questão racial e, como você disse, a questão de gênero, né? Estão muito embrincadas essas duas discussões, né? E a questão racial acho que é um elemento a mais que agrava toda a questão da problemática no mundo de trabalho em relação à população LGBTIQ+. Né? O coletivo recebe, né, imagino,
denúncias, né, sobre discriminação, vocês conseguem notar que a questão racial agrava a homofobia, a LGBTfobia de modo geral, é um agravante a mais? Ah, sim, com certeza, né? Quando você pensa na discriminação local de trabalho, acesso, né, a esse mercado, né? Se você é LGBT já é uma dificuldade imensa. Aí você faz essa interseccionalidade com a questão racial, é pior ainda, né? Muito pior. Então, esse é um trabalho que o coletivo vem insistentemente incentivando nas bases, né, dos nossos coletivos, né, para que isso seja cada vez mais discutido dentro da central. E mesmo no movimento social em geral, é um ponto hoje que é muito importante, né? Quando você discute, inclusive, a questão de gênero, a questão da transexualidade, né? Sim. Isso está muito em voga hoje, que é como que você insere essa população antes no processo da educação, né? Toda a problemática que vem lá da família, depois passa para a questão educacional, e aí o mundo do trabalho, que aí é um outro problema muito sério, né? Que elas não conseguem acessar o mundo do trabalho. E se é uma trans negra, você vê, então as coisas só vão se complicando, né? Então, por isso que o coletivo, sempre nos nossos debates, a gente tem colocado essa questão. E fazer também um diálogo aí, aproveitando da sua condição de metroviário, da sua relação com a categoria, né? Uma categoria é um setor que está muito associado aí à questão do processo de privatização, né? E o quanto que o caráter público dos órgãos, né, das instituições, pode facilitar ou garantir maiores condições de acesso, né? Porque por meio de um concurso público, embora, né, haja aí outros elementos que dificultem até chegar na possibilidade de fazer um concurso público, mas ainda assim o concurso público abre um pouco mais as possibilidades de acesso a esse mercado, né? Olha, isso é verdade, isso é muito sério, porque, por exemplo, eu já tenho alguns anos aí de metrô, né? E na época não existia o concurso público, que foi aí instituído a partir da Constituição de 88, né? O metrô, por exemplo, começou acho que nos concursos públicos a partir de 1990. Só a partir desse período que a gente observa que os LGBTs, por exemplo, e aí mais voltado para gays e para as lésbicas, começam a entrar paulatinamente através do concurso, né? Hoje você tem um grupo um pouco maior, é claro que vem todo o movimento de militância, né? Toda essa discussão que nós acumulamos ao longo dessas últimas décadas, né? É claro que para o poder público tenta aí se dar uma melhorada, mas não era fácil, não se ingressava, por exemplo, no metrô, se você por exemplo, se você é trans, e até hoje tem essa dificuldade, né? Eu conheço no metrô hoje 2 pessoas trans, né? Então você não entra. Agora o concurso ele possibilitou sim esse acesso um pouco mais, mas não é fácil não. Tanto é que no metrô nós temos a comissão da diversidade, que a gente tenta com muita dificuldade, não é fácil, porque, né, na verdade, se diz que quer fazer uma prática de inclusão, e, na verdade, essa prática não existe, né? Então é muita briga do sindicato em lançar essas questões, né? E voltando aí às atividades do coletivo, acho importante ressaltar, né, a articulação também coletivo nacional, que tem agora na coordenação também um companheiro negro, né? Acho que isso é muito forte, né? Muito Sim, simbólico. nós temos o Valmir, que é o coordenador nacional da CUT, temos também no estadual um companheiro que era coordenador, se não me engano, da área da saúde, aqui da Baixada Santista, né? É negro também, né? E não só ele, é claro que você tem outros negros, mulheres negras, né? Temos lésbicas negras também no coletivo, né? E a questão das companheiras estão inserindo mais agora no coletivo, né? Isso é muito importante. Ah, porque também tinha uma dificuldade maior de conseguir chamar para a luta. Mas você observa até nisso a dificuldade de seleção das companheiras, né? Porque aí tem toda aquela questão, né? Além de trabalhar, tem a relação de cuidar da família, né? Você sabe a dificuldade das mulheres, mas hoje elas têm um espaço maior dentro do movimento sindical, de luta até delas mesmo, né? Das companheiras em ajuda a companheiras nossas da militância. Então elas têm uma inserção maior, hoje estão participando mais do coletivo, isso é importante. E aí, assim, um olhar mais macro, um olhar político, qual é a sua avaliação hoje para um prognóstico? É mais otimista? É mais, ou não tanto, sobre os avanços que a gente tem aí na luta, tanto da equidade de gênero,
quanto racial dentro desse ambiente onde a gente discute os direitos LGBTQIA+. Olha, a gente não pode fazer essa avaliação se você não fazer uma avaliação política da situação que nós vivemos no país, né? Hoje está muito difícil, né? Você brigar pela questão racial quando você tem um presidente que ele incentiva, né, a discriminação, ele incentiva uma certa misoginia na sociedade, né? Então, isso dificulta um pouco a nossa, mas não impossibilita. Acho que reacende a questão da luta dos movimentos sociais e nós, enquanto coletivo de uma central, né, e de nossos sindicatos, nós temos sempre fomentando essa discussão nas nossas bases. Você consegue enxergar que esteja havendo, ou é um ponto que precisa ser avançado, de uma aliança, uma atuação conjunta aí, tanto dos setores LGBTQIA+, quanto do movimento negro dentro do movimento sindical? Estão se conversando? Sim, acredito que ainda talvez seja um pouco incipiente essa discussão, né? Uhum. Mas ela começa a estar cada vez mais avançando. Porque olha, essa pergunta é interessante porque se nós pensarmos até poucos anos atrás, tinha uma dificuldade do movimento em si, do movimento LGBTIQIA+, inserir a discussão do movimento sindical, né? E como as coisas... Porque tinha uma questão muito da visibilidade primeiro, né? Quando nós tínhamos as primeiras paradas, era dizer, nós estamos aqui e nós existimos, né? Essa é o grande mote das primeiras paradas, por exemplo. A partir daí foi se discutindo outras questões, acesso à educação, e depois e isso se coloca muito presente hoje, que é a questão da acessibilidade ao mundo do trabalho, né? Então isso trouxe o movimento, uma aproximação junto com a luta do movimento sindical. Isso é muito evidente. Tem várias lideranças em vários sindicatos, né? A CUT sempre foi, por exemplo, eu sou submetendo central da CUT, tem, claro, essa representação muito grande, outras centrais começaram a fazer, mas a CUT ainda é uma das primeiras lá atrás. Quando não existia nem parada, a gente já fazia essa discussão, né? Inclusive participou, né, também da organização, de suporte para a primeira parada aqui em São Paulo. Eu, por exemplo, eu fui dirigente da associação, né? Uhum. Eu fiz parte do Conselho Fiscal um período, depois de um outro período eu voltei, fui tesoureiro da associação, né? Representando aí muito essa discussão da central lá mesmo, a gente tinha várias discussões nesse sentido. Então foi importante a nossa inserção nessa questão toda. O coletivo, por exemplo, fazia vários materiais que você colocava na feira, né? Na feira da diversidade, e isso foi muito importante para a gente. E ainda nesse ambiente da parada, né, nessa instância da parada, você consegue observar que a questão racial está presente ou está perdendo espaço ou ganhou? Como que você enxerga essa discussão racial dentro das paradas? Ela sempre foi presente também, né? Quando você discutia a questão da inserção dos espaços, como eu disse, sempre está muito paralelo à questão de gênero, à questão racial, né? Um dos presidentes mesmo da associação, o Reinaldo, também era negro, né? Então ele sempre também levava essa discussão junto lá da associação. Então não tem como dissociar uma coisa de outra, né? É sempre muito marcante você fazer esses recortes, né? Como você falou, esses marcadores são muito presentes em qualquer pessoa, principalmente na população LGBTIQIA+, né? Então, as temáticas, por exemplo, que cada associação levava, a associação levava em cada parada, tinha um tema específico, né? Mundo do trabalho, estamos aqui e estamos em todas as profissões, que mais? Tinha umas questões, quer dizer, da questão do combate à AIDS, né? Também já foi tema de uma certa maneira. Aliás, em todas as paradas, né? Se tinha um projeto de divulgar isso, o combate, né? E ter políticas públicas voltadas para a questão da eliminação da discriminação. Então, isso foi sempre presente dentro da associação. Muito obrigado, viu, por ter topado dividir um pouco com a gente da sua experiência, do seu olhar aí à frente da coordenação do coletivo LGBTQIA+, na CUT São Paulo. A CNTRV e o nosso projeto agradece a sua presença aqui. Legal, eu que agradeço, né? Eu acho que é sempre bom a gente estar fomentando essa discussão, que é uma discussão que ainda vai se avançar muito, e somos nós, né? Os trabalhadores organizados, os movimentos sociais, nós temos que estar emanados sempre nessa discussão para a gente eliminar os preconceitos que hoje em dia, infelizmente, estão cada vez mais presentes na nossa sociedade por conta de toda uma situação política atual que nós vivemos, né?
Mas eu que agradeço. Esse foi mais um Nós Vestimos Todas as Cores. Você gostou do programa? Então acompanhe os outros episódios que estão disponíveis nas nossas plataformas. E vem outros novos por aí, viu? Não deixa de acompanhar. Até a próxima!